Eu vou falar um pouquinho sobre meteorologia profética. Meteorologia profética é a previsão do tempo de Deus. Vai prever as tempestades que estão chegando, os tornados, os terremotos, os tsunamis. Antes da volta de Cristo tem muita coisa para acontecer ainda. E não foge do tema desse encontro, que é o Evangelho de casa em casa. Porque o tema, você pode escrever o tema aí, é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Um amigo meu, que é dono de editora, ele disse que numa mensagem você pode começar bem desanimado, porque ninguém pode sair, eles são presos, tem que ficar aí. Aí você termina bem alto, né? Beleza. O livro não, o livro você tem que começar lá em cima, senão o cara pode ler e encosta o livro. Ele falou que essa é a diferença. Vocês estão aqui presos, então não tem que ficar comigo. Então eu posso enrolar um pouquinho no início e dar umas palavras meio desanimadoras e tal. Não tem problema que você vai ter que ficar. É só você não fazer cara de muito desanimado, senão você me desanima também. Mas as primeiras previsões meteorológicas proféticas não são boas. Então esse primeiro ponto não é muito agradável, mas precisa ser dito. Isaías capítulo 60 e versículo 2: Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Esse não consta na caixinha de promessa. Ninguém usa caixinha de promessa mais, mas tinha umas caixinhas de promessa que só os dinossauros, que nem eu, sabem o que é. Não precisa levantar sua mão, senão você fala que você é dinossauro também, mas tudo bem. Caixinha de promessa eram umas caixinhas que só tinha bênçãos, e aí você tirava cada dia e vai que Deus está com você e tal, tudo posso naquele que me fortalece, e vai embora, né? Que essas promessas maravilhosas. Mas nunca tem lá as promessas ao contrário, que diz: no mundo tereis tribulações. E aqui diz uma promessa profética, que eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Estamos em 11 de fevereiro de 2024 e eu nunca vi a situação mundial do jeito que estou vendo agora. Nunca vi. Então a Bíblia está se cumprindo. Nós estamos na época bem escura predita nas Escrituras. Não podemos ignorar isso. Não podemos fazer de conta que vai acontecer tudo bem, vai continuar esse ano e vai terminar tudo normal e nós vamos ter os mesmos empregos e nós vamos ter a mesma renda e não vai ter guerra e não vai ter epidemia mais e tal. Não pode pensar assim, porque quem lê as notícias sabe que não vai ser assim. E quem lê a Bíblia tem mais certeza ainda que não vai ser assim. Então, grande parte da nossa visão e missão, e como o Jamé falou, ele falou dos 2 anos, mas ele está sempre falando dos 2 anos, então os 2 anos está sempre começando uma época diferente, né? Não, estou brincando. Ele falou que os próximos 2 anos, não sei quando começou, mas começou algum dia. Ele vai estar avisando as igrejas sobre a necessidade urgente de não depender de salões, não depender de microfones, não depender de pastores famosos e de internet, redes sociais, mas entender que a igreja verdadeira ela vai terminar no lugar onde ela começou, nos lares. E isso é um aviso enquanto é tempo, porque vai chegar a hora que vai ser na marra, e aí você vai olhar para trás e falar assim: eu não fui avisado,
então precisa ser avisado. Ainda não está acontecendo isso, graças a Deus. Quanto tempo nós temos ainda? Não sei. Torço para que seja bastante, mas não imagino quanto tempo nós ainda temos antes de deflagrar todas as tempestades previstas nas Escrituras. Vira comigo rapidamente para Mateus 24. Mateus 24, versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, a gente quer saber um pouco antes, né? Não queremos que o fim chegue de uma hora, nós queremos saber antes. Que sinal vai ter antes? Como a gente vai saber que está chegando? A tua vinda e o fim do mundo. Aí, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Essas trevas que fala em Isaías que vai vir sobre a terra, é as trevas da verdade. A mentira vai dominar, a mentira em todo sentido. E ele diz: cuidado que ninguém vos engane. E ele fala isso um monte de vezes. Ele dá várias exortações em Mateus 24, mas o que ele mais repete é: cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano. Muita gente vai ser enganado, entendeu? Então o maior aviso é fazer: opa, vocês estão fazendo uma pergunta importante. Cuidado que ninguém vos engane. Não vamos subir numa rampinha com música clássica tocando e subindo para o céu sem problema nenhum. Nós não vamos ser arrebatados e o mundo fica da tribulação, porque se fosse arrebatado, você não é escolhido, porque a tribulação vai ser encurtada, senão até os escolhidos seriam mortos. Então os escolhidos estarão aqui. Se você é escolhido, você estará aqui no meio dessa tempestade. Então ninguém vos engane. Não pense que na frente vai ser fácil, né? É igual aquele aviso que vem do avião: tem turbulência para frente, aperte o cinto. E vai ser turbulência tão grande que tem gente que vai estar caindo da cadeira. Então prepare-se. E eu sou essa voz nesta manhã avisando você: aperte o cinto, que o avião vai aterrissar direitinho, mas você vai sofrer um bocado antes. Aleluia. É isso aí. Ele fala que vai vir muitos anticristos, vai ter guerras, rumores de guerras. Não vos perturbeis. É necessário que aconteça isso, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Todas essas coisas são o princípio das dores. Sereis entregues à tortura e vos matarão. Sereis odiados. Que promessas, hein, da caixinha de promessas. Sereis entregados à tortura. Meu Deus, vou tirar outro. E vos matarão. Não, outro. E sereis odiados de todas as nações. Meu Deus, não sobra nenhuma nação que não, todas as nações, por amor do meu nome. Meu Deus, essa caixinha de promessa eu vou jogar fora. Igualmente, onde surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Meu Deus do céu, o negócio vai ficar feio, hein? Vai ficar feio. Vai ser emocionante. Lucas 21. Estou aproveitando que vocês não podem sair, vocês têm que ouvir mesmo, então só tem a parte ruim primeiro. Mas que existe, isso existe, ele não deixou de falar isso muitas vezes. Lucas 21, 25, ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações. Nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta solidão, nunca houve tanta crise, e vai aumentar. Vai aumentar. Mas assim, se você assiste notícias, se você assiste as novidades, uma das maiores doenças do nosso século é solidão.
as pessoas se sentem sós. Aqui no Brasil é um pouquinho menos, porque o povo e a cultura é mais acolhedor. Mas em países como Estados Unidos, Europa, a doença está grave. A pessoa nem precisa sair de casa, ela já manda comprar tudo pela internet, ela já não encontra com ninguém. E já não tem muito essa cultura de abraçar, de estar junto e tal. Então, assim, a solidão e a depressão e o pânico e a psiquiatria e a psicologia estão em alta e vai estar subindo, está subindo. Então ele diz, não é só problemas externos. Ele diz, haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar das ondas, e os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Deu para entender a mensagem? Meteorologia está avisando que o negócio está ficando preto. As nuvens estão ajuntando e estão escuras, e o negócio promete que vai ser a maior tempestade que já houve na história da humanidade. Nunca houve tribulação igual a que está vindo por aí, nunca. E será global, não será local, será global. Nunca houve na história da humanidade. Isso é predito nas Escrituras, e ele diz que os poderes do céu serão abalados, e as nações estarão em perplexidade e angústia. O negócio vai ficar cada vez pior. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Esse primeiro ponto é isso aí. O segundo ponto é o seguinte, em João 8:44. Alguém sabe o que é João 8:44 sem olhar? Porque é um versículo muito contundente. E eu lembro até hoje quando alguém falou isso com outra pessoa, um irmão falou com outra pessoa. Mas, vamos lá. Jesus falando, João 8:44. Ele diz, vós tendes por pai o diabo. Olha, não precisa xingar melhor do que isso, não é verdade? Se você falar assim, filho da, não chega nem perto disso aqui, ó. Entendeu? Filho do diabo. Não consegue xingar pior do que isso, tá? Não consegue. Não fala isso do trânsito, tá? Para ninguém abrir a janela e falar assim, filho do diabo. Não, não fala isso não. Mas Jesus disse, então eu sempre digo, que em alguns ambientes é permitido por Deus xingar. Mas se você xingar fora de hora, você leva na cabeça. Mas se você xingar quando Deus está xingando, Deus fala assim, concordo. Porque Paulo uma vez falou para o cara que estava impedindo o evangelho de chegar, ele falou assim, ó filho do diabo. E Deus falou assim, eu concordo. O cara ficou cego na hora. E o outro converteu. Então, se Deus está falando, você pode falar, tá? Isso aí é permitido. Agora Moisés falou numa fora de hora e ele não pôde entrar na terra. Então você tem que ficar alinhado com Deus. Mas se Deus concordar com você, você pode. E Jesus está dizendo aqui, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Se alguém te perguntar qual o versículo da Bíblia que tem mais mentira, a palavra mentira, você fala João 8:44. É fácil de lembrar, né? 4 é metade de 8, então você fala 8:44. Olha quantas vezes ele fala, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, uma vez, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu acompanho as notícias mundiais direto. Eu nunca vi tanta gente acreditando em mentira. E não é mentira sobre o evangelho, não é mentira sobre a Bíblia. Isso tem muito também, sempre teve e está aumentando cada vez mais. Sim, isso tem. Mas tem tanta mentira sobre coisas que são claramente narrativas mentirosas. E eu nunca vi milhões e milhões de pessoas acreditando. Vou dar só um exemplo. As maiores universidades, as melhores do mundo, onde vão filhos de reis, principados em vários lugares, para entrar em Harvard, MIT, Universidade de Pensilvânia. Essas são as tops, são
os tops para entrar lá não é brincadeira. Você tem que ser super inteligente ou ter um bom cara pagando atrás, sei lá, né? Ninguém é isento disso aí. Mas eu não quero ser tratado nunca por um médico, ou um advogado, ou um engenheiro que sai dessas faculdades, não. Porque eles saíram para as ruas ultimamente, cantando: do rio ao mar, Palestina será livre. Aí alguém foi perguntar, esses mais inteligentes do mundo que estão nas tops das faculdades: qual rio? Eles não sabiam. Qual mar? Não sabiam. Que é Palestina? Você sabia que os árabes em Israel são os mais bem tratados, têm mais direitos, têm mais saúde do que qualquer outro país árabe ao redor? Eu já estive lá, eu já ouvi os depoimentos, já conversei com eles, todos os motoristas de ônibus, o pessoal, os pastores das igrejas em Nazaré, todo o pessoal. Eles falam: aqui nós elegemos deputados, aqui nós temos juízes, é o único país democrático ali. É genocida, Israel é genocida. Mas tem milhões de pessoas, bilhões, começando a acreditar nisso, que estão oprimidos. Quem está oprimindo eles é o Hamas. Essa é a verdade. A gente tem pessoas lá dentro, tem filmes, tem vídeos, tem tudo. Inclusive tem vídeos mentirosos publicados pelo Hamas, que Israel fez isso, fez aquilo, e o menino que fez isso e aquilo, ele não tem 5 dedos, ele tem 6. É montagem do Photoshop, sei lá, ou de algum outro programa mais avançado que isso. Então, a mentira está sendo divulgada, propagada, falada, repetida e acreditada até por presidentes de países, líderes. Quem é o pai da mentira? Satanás. Quando fala que trevas vêm sobre a terra, está falando que o diabo está tendo uma liberdade para enganar as pessoas como ele nunca teve antes. As pessoas não querem saber a verdade, eles querem saber para qual lado torcer. Não interessa. Os judeus hoje não podem sair da rua em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, com kippah, com nada assim, porque é genocida. Nunca na história do mundo houve uma guerra como essa lá em Gaza, onde houve tão pouco morte de civis. Tem morte de civis? Tem, lamentavelmente. Mas a porcentagem de mortes é muito menor em qualquer outra guerra que você pode pegar na história da humanidade. E se houvesse uma invasão que fizesse aquilo que o Hamas fez, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, os efeitos e a reação seria muito pior. Israel distribui folhetos falando: sai de lá, porque nós vamos bombardear daqui um dia, daqui 2 dias, e dá tempo. A maior parte daquela ajuda que chega lá, o Hamas toma e não deixa a população receber. E eles continuam dando, sabendo que vai cair na mão do inimigo. Sim, são coisas que a gente conhece, não só por ler, porque nós estamos em contato com pessoas de lá que sabem, que conversam com os soldados, que sabem as coisas. Então, gente, a mentira e a narrativa, estou dando isso apenas como exemplo. E a Bíblia diz que todas as nações nos últimos dias vão ficar ao redor de Jerusalém. Você sabe que antes que Israel, os judeus voltaram lá era brejo e deserto, e ninguém dava valor para nada, séculos e séculos. Ali, aqueles países ao redor, tinha terras muito melhores do que lá. Lá é pequenininho, menor que Sergipe. E lá era brejo e deserto, ninguém queria nada, centenas de anos, e ninguém dava valor nenhum, ninguém brigava, Jerusalém estava esquecido. Hoje não, é o país que tem que ser tomado de volta e dado para os palestinos. Egito deixa os refugiados, coitados, entrar lá? Não, tem a divisa lá, não deixa entrar. Irmãos, é um exemplo, tem muitos outros exemplos de mentiras deslavadas, desmentidas por pessoas que conhecem mesmo e que estão sendo acreditadas, e todo mundo vai como rebanho para o matadouro. Nós, como filhos da luz, filhos da verdade, nós temos o dever de falar com nossos filhos, de falar com nossos vizinhos, de desativar essas narrativas mentirosas.
nós vamos ser bem-sucedidos? Não, porque as trevas cobrirão a terra, o pai da mentira vai ter domínio, nós não vamos ser bem-sucedidos. Mas quem sabe, algumas pessoas que iriam para o matadouro não vão, porque nós vamos falar sobre a verdade. Amém? Bom, se você quer ler outro versículo, que eu não vou ler agora, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, ele diz o seguinte, que vai vir, ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera, mas está meio devagar. Mas nos últimos dias, ele vai ser liberado e vai enganar todos que não receberam o amor da verdade para serem salvos. O mistério da iniquidade já opera faz séculos, faz milênios que tem antissemitismo, que tem guerra contra a família, contra os valores da família, guerra contra a Bíblia, guerra contra Deus. Faz séculos, isso aí não é novidade. O mistério da iniquidade opera desde as épocas da Bíblia. Mas vai chegar um dia, ele fala aqui, onde vai ser retirado esse impedimento e a verdade será escondida e todos serão enganados, a não ser que receberam o amor da verdade para serem salvos. E gente, quando eu estou falando de verdade, não estou falando só de Jesus não, estou falando da verdade verdadeira, sabe? Estou falando da verdade que é verdade, entendeu? Esse livro, O Evangelho e as Chaves de Casa, a autora Rosária, sabe por que ela converteu? Ela não converteu porque achava que o Evangelho tinha verdade. Ela converteu porque queria provar que era uma mentira deslavada, que era preconceito doido, que o livro é um livro antiquado, que não tem nada a ver. Mas como ela era acadêmica, ela falou assim, eu não posso criticar uma coisa que eu não conheço. Esse é perigoso. Quando você quer ouvir a outro lado, ele está errado, eu sei que ele está errado, mas eu vou ouvir, porque como eu posso criticar uma coisa que eu não conheço? Ela foi lá e ela viu a verdade, e ela foi salva. Ela não tinha amor por Jesus, ela tinha amor pela verdade. Ela leu a Bíblia, ela ouviu o pastor, e ela não converteu de uma vez. Ela tinha muita resistência, muito preconceito, mas ela queria a verdade. E a verdade foi chegando e foi doendo e foi mudando a vida dela. Ela queria a verdade. Toda pessoa que quiser a verdade, um dia vai encontrar a verdade. Mas a verdade é cara. Um judeu que quer a verdade, mas está cheio de preconceito contra Jesus, seu Messias, porque no nome de Jesus, em nome da cruz, foram mortos, e é pior traidor ele aceitar que Jesus é o Messias. Ele vai ser deserdado, ele vai ser expulso de casa, e o pai vai falar que ele já morreu. Mas se ele quer a verdade, ele vai ter que falar assim, eu vou perder tudo, mas Jesus é a verdade. Os irmãos estão entendendo? O amor da verdade não é só a verdade da Bíblia, o amor a qualquer verdade, que faz a gente realmente querer a verdade mais do que tudo, é a única salvaguarda contra ser enganado nos últimos dias. Então o primeiro ponto é que as trevas vêm sobre a terra e vai ter calamidades, e vai ficar feio, e vai ter uma tribulação como nunca houve. O segundo ponto é que essas trevas, essas nuvens, grande parte delas já são mentira e já estão sendo divulgados, e as pessoas estão sendo mentoreadas, dirigidas a não pesquisar, a não aprofundar, a acreditar em TikTok, acreditar no antigo Twitter, nessas coisas curtas, não ler livros até o fim, não ver os argumentos contrários, não sondar, não pesquisar quem realmente sabe. Inclusive a mídia é orientada a não publicar coisa que vai contra a linha daquela mídia. O CNN estava no norte do Israel, um tempo atrás, quando eu estava lá, e eles não queriam publicar uma matéria que o exército de Israel estava ajudando os civis do outro lado, no Líbano. Eles não queriam, não, isso aí não pode, não é a linha. Entendeu? Então assim, nós estamos numa época onde a mídia perdeu credibilidade, está perdendo credibilidade cada vez mais, porque sabe que tem uma linha, e só publica o que eles querem que você saiba. Então, você tem que amar muito a verdade, para poder ir atrás da verdade. Não é fácil, não é fácil.
Então, em nossas mesas, em casa, nossos filhos que estão sendo bombardeados com ideologias todo dia, nós precisamos falar sobre a Bíblia e sobre os acontecimentos atuais. Nós precisamos ligar as coisas e desativar essas narrativas, para que eles recebam o amor da verdade e não corram o perigo de ser presa disso aí. O terceiro ponto aqui, não vou demorar muito, porque vocês já conhecem, vou só citar os versículos. Mateus 24 também, versículo 34 a 39, Mateus 24, 34 a 39. O que ele fala? Ele fala que quando Jesus voltar, as pessoas vão ser como nos dias de Noé, casando e dando em casamento, comprando e vendendo, construindo, e a vida normal, a vida que se segue, vai, normal. E em 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, ele diz que os zombadores dizem: que promessa haverá da sua vinda? Desde a antiguidade nunca mudou, não aconteceu nada, vai acontecer tudo normal. Aí ele fala: vocês ignoram que uma vez aconteceu o dilúvio, e agora vem um outro, né? Não de água, mas de fogo. Mas ele diz que essa é a conversa. Então, parece contraditório. Os homens desmaiando de terror, cheios de angústia das nações, e aí a vida normal, mas caminha juntos. E principalmente nessa época que nós vivemos, todo mundo deu um suspiro de alívio. Acabou a pandemia. Vamos voltar para o que era antes. Aliás, vamos nos divertir mais do que antes. Vamos descontar o tempo que nós perdemos. Agora, graças a Deus. Mas vocês sabiam que a Organização Mundial da Saúde e está se falando por aí, e já falaram de uma pandemia X, uma pandemia que eles estão esperando que vai chegar? Eles estão preparando, mas será que a igreja está indo nessa onda de que, não, a previsão da bolsa é que ela vai subir até o fim do ano, a previsão não, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Você acha que essa previsão vale alguma coisa? Você acha que se tiver uma guerra maior, que não vai cair tudo de um dia para o outro, e vai falar com o Apocalipse, em 1 hora se perdeu tantas riquezas? Você acha que nós podemos confiar nessas previsões? Não podemos confiar nessas previsões. Pode ser que até o fim do ano não aconteça nada de grave, pode ser que Deus tenha misericórdia. Na verdade, Ele pede para nós orarmos para isso. Nós não estamos torcendo quanto pior, melhor, não, de jeito nenhum. Nós estamos orando: Deus, ajuda que tenha paz, ajuda que o Evangelho seja anunciado, ajuda que as pessoas consigam ouvir a palavra. Senhor, dá-nos mais tempo. Nós devemos orar sim, para que nós vivamos em paz, orar pelos governantes, orar pelas coisas. Nós devemos torcer para isso. Mas que vem. Agora, quando? Nós não sabemos. Enquanto não vem, presta atenção, meus irmãos, e não diga que eu não avisei. Não leve a vida normal agora, senão você vai olhar para trás e vai falar: eu devia ter me preparado, eu devia ter escutado o aviso, eu devia ter agido diferente. Porque essas coisas que aconteciam nos dias de Noé, casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, construíam e tal, tudo normal, sem se preocupar com o veredito de Deus sobre o que vai acontecer. Isso nós não podemos fazer. Amém? Nós não podemos fazer. Só tenho 5 pontos, já estamos no 4. Então, você não vai ficar preso aí muito tempo mais, tá? Mas o 4, eu quero ouvir muitos aleluia, glória a Deus, porque vai ser bom demais. Vai ser muito bom. Mesmo que tudo isso que eu falei é verdade, mas no meio dessas verdades vai acontecer uma outra coisa que também está predito nas Escrituras e que eu tomei o cuidado de não falar com vocês antes, tá? Senão você ficava tranquilo antes da hora. Agora você pode ficar. Vamos voltar para Isaías 60, o mesmo versículo, só li a primeira metade. Mas tem a outra metade. Isaías 60, versículo 2: eis que as trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos. Se Isaías fosse Jeremias,
Ele ia dar 2 capítulos para isso aqui, mas como Isaías é tão otimista, ele não aguenta ficar no negativo muito tempo. Ele fica metade de um versículo só. Isaías de 40 em diante é uma... Nossa, se você está com depressão, leia Isaías de 40 em diante que você vai ficar animado. Porque Deus é maravilhoso, porque Ele vê o futuro, e Ele fala de juízo, mas ele mas vai ter juízo, mas vai ter essa outra coisa. Vai ter essa outra coisa. Ele está muito focado no que vem depois. E é isso que nós precisamos ter. Eu não estou falando para vocês ter visão pessimista, assim, o negócio vai ficar preto, vai ter marca da besta, não vai poder comprar nem vender, vai ter terremoto, vai ter coisa, é poucos que vão ser salvos. Não, eu não quero que você tenha visão disso, não. Eu quero que você saiba que isso vai acontecer. Mas essa não é a nossa visão. A nossa visão é que Deus vai dar cheque mate, tá? Ele vai deixar o inimigo pensar que está ganhando. Você já viu aquelas lutas de boxe? Eu não gosto, eu não curto muito boxe porque é muito violento. Mas você já viu aquelas lutas de boxe onde o cara toma cada soco, cada coisa, e fica ensanguentado e no chão, e você pensa, perdeu, apostei não sei quanto nesse cara e perdi tudo. O cara levanta e dá um golpe só e acaba com o outro e ganha. Vocês já viram isso aí? Acho que só em filme, né? Porque acho que na verdade não acontece isso não. Mas assim, Deus é assim. Ele vai deixar o diabo fazer, aprontar e pensar que ele está ganhando. E a hora que ele pensa, ganhei, pum, Jesus aparece. Ele já ganhou. Vocês ouviram sobre a cruz ontem? A cruz, Jesus diz, está consumado. Não falta nada. Não falta nada. Jesus já ganhou. O diabo já perdeu. Nós sabemos o fim. É igual você ver um filme e fala assim, nossa, o negócio está dando errado, mas o que fez o filme não vai terminar desse jeito, né? Não é possível, né? Porque é filme, né? Vida real termina diferente, mas o filme vai terminar bem, porque o autor, senão ele nunca mais, você vai falar, não assista esse filme porque ele termina mal, todo mundo morre. Mas Deus está escrevendo esse script aqui, e Ele já avisou que Ele vai ganhar. Só que no meio desses quiprocós, desses negócios aí, olha o que Ele fala. As trevas cobrirão a terra, escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Nações caminharão para a tua luz, e os reis para o esplendor da tua aurora. Nessa hora de maior escuridão, todo mundo angustiado, todo mundo morrendo de depressão, todo mundo morrendo de solidão, o povo de Deus vai andar no meio disso aí sorrindo, alegre. E aí eu vou falar para você por que eles estão alegres. A Bíblia fala do porquê que eles vão estar alegres. Eu falo eles, é nós, né? É nós na fita, tá? É nós. Mateus 24:14, nem precisa ler. Ele diz, este evangelho do reino. Esse versículo 14 foi logo após aqueles outros versículos que eu falei. Não deixe que ninguém vos engane. Vão te torturar, vão matar, vão odiar todas as nações. Cuidado, a iniquidade vai aumentar, muita gente vai ser enganado, o negócio é preto. Mas aí vem, versículo 14 em Mateus 24. Ele diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que é evangelho? Boas novas. Se você tem boas novas do reino, você não vai ficar angustiado, deprimido, precisando de psicólogo, psiquiatra. Não, você vai estar reluzindo glória, alegria. Você vai estar feliz. Você vai estar cheio de expectativa, cheio de boas novas. Quem tem boas novas? Se você ganhou na loteria, que você não joga na loteria, ninguém joga na loteria, né? Então não vai ganhar mesmo, né? Mas se jogasse na loteria e ganhasse, você ia chegar em casa com sua esposa e falar assim, oh bem, aconteceu um negócio hoje, eu ganhei 2 milhões. Na verdade, você não ia chegar em casa nem andando, você ia chegar dançando, já fazendo planos.
Se você tem boas novas do reino, sabe quais são as boas novas do reino? Jesus vai voltar. Ele não é da direita nem da esquerda. Ele é o rei. Ele não é democrata. Ele não tem votos. Ele senta no trono e ele manda. Mas ele é bom e não tem lobby que afeta ele. E não tem dinheiro que afeta ele. E não tem corrupção que afeta ele. Ele é justo e ele é manso e ele é certo. E ele só faz o que o Pai fala. Então vai ser maravilhoso. Não vai ter mais aqui na terra. Não vai ter mais fechadura, não vai ter mais chave, não vai ter mais alarme, não vai ter mais advogado, nem hospital, nem médico, nem advogado. Vai ter o quê? Acho que só adoradores e agricultores, sei lá. Artista, mesmo. Vai ter artistas, compositores de música, mas essas outras coisas, não vai ter nada disso não. Você vai largar a tua casa totalmente aberta, cheio de ouro, na rua de ouro. Quem vai roubar ouro? Já tem na rua mesmo. O negócio é maravilhoso, gente. E se você tem notícia disso, você vai ficar triste. Você vai dizer, tem uns probleminhas antes do avião descer, mas vai descer e vai ser bom demais. Vocês estão entendendo o que é? A sua visão não é da tribulação, a sua visão é depois da tribulação. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposto. Ele viu além da cruz. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta, mas ele falou assim, não, mas eu estou vendo além. E porque eu estou vendo além, eu suporto, não tem problema não. Então, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apocalipse 14, vira comigo rapidamente, sabe? Apocalipse, no meio de toda a tribulação e todas aquelas coisas que estão acontecendo lá, aqui no 14, tem o reino da besta, tem todas essas coisas aí, mas tem outra coisa acontecendo. Versículo 6, Apocalipse 14, versículo 6, diz o seguinte: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 14: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. E em seguida fala que veio outro anjo, só que esse outro anjo, que também tem foice, é juízo, que o sangue subiu até a altura, uma coisa terrível. Mas esse primeiro anjo não é isso. A maior colheita de almas da história da humanidade vai acontecer no meio de toda essa tribulação, amém? No meio de toda essa tribulação, mais pessoas vão ouvir o evangelho e acreditar no evangelho do que qualquer outra época. A colheita é o final do mundo. Vai ter colheita, amém? No meio de tudo isso, tem o evangelho do reino sendo pregado e pessoas sendo salvas. Mas não tem só isso. Vira comigo para Atos 2. Atos 2. Quando Pedro está pregando, e ele diz o seguinte, versículo 16: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sobre meus servos, sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém lê essa outra parte, mas é na mesma hora que tem o maior avivamento da história da humanidade. Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne.
Também tem todas aquelas coisas do ponto número 1 que eu falei com vocês. O sol se escurecendo, a lua, sinais no céu e na terra. Vai ser um tempo terrível, mas é um tempo maravilhoso. Nunca houve na história uma presença do Espírito Santo na terra como vai ter, talvez, em nossos dias. Amém? Ele vai fazer coisas, ele vai cumprir o que falou pelo profeta Joel. Ele vai cumprir isso. Então vai ter derramamento do Espírito, salvação pelo Evangelho, perseguição atroz, catástrofes, coisas horríveis acontecendo, as nações em angústia, os homens desmaiando em terror, mas vai ter o povo de Deus brilhando Jesus no meio de tudo isso, e trazendo a glória de Deus, e profetizando o reino que virá, e convocando as pessoas. Tinha isso em Atos. Atos tinha milagres, mas tinha açoite, tinha morte, tinha prisão. As horas de maior perseguição, maior tribulação, são as horas de maior glória da igreja. Então a meteorologia espiritual diz: vem tempestade, mas para o povo de Deus, que conhece a Deus, vai ser um tempo de glória, um tempo maravilhoso. Nosso interior não vai ser afetado pelo exterior, porque nós cremos no reino que virá. E o último ponto, eu vou só citar os versículos aqui, mas o que nós devemos fazer agora em relação a isso? Agora. O que nós devemos fazer agora? Se nós sabemos disso. E se nós não queremos olhar para trás e falar assim: ai, eu devia ter aproveitado o tempo. Fiquei distraído. Segui o curso normal de todo mundo. Fiz o que todo mundo estava fazendo. E nossa, mas se eu soubesse, se eu tivesse preparado, tinha sido melhor. Anote aí os versículos. Efésios 5, 15 a 17. Romanos 13, 11 a 14. Efésios 5, 15 a 17. Romanos 13, 11 a 14. 2 Pedro 3, 10 a 14. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. E Hebreus 10, versículo 25. 2 Pedro 3, 10 a 14. 1 Timóteo 5, 1 a 11. E Hebreus 10, 25. Faça essa pergunta antes de ler esses versículos. Faça assim: o que eu devo estar fazendo agora? Diante desse cenário da meteorologia. Lá na Flórida, sabe o que eles fazem? Porque tem tornado toda hora. Toda hora. Vai ter tornado. Sai da sua casa, vai chegar aqui. O que eles fazem? Eles botam madeiramento na frente das janelas, para que o vento e a pressão não estourem as janelas. Eles fazem preparativos. Eles saem das suas casas. Eles fogem. Eles tomam medidas. Eles são avisados. Países igual o Japão, onde tem muito terremoto. Você vê que terremotos fortíssimos e quase ninguém morre. São um lugar preparado, lugar que pessoas se preparam. Leia esses versículos depois, mas eu quero só dizer uma coisa, resumindo. Ele fala: remie o tempo, porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades, ouvindo a voz de Deus. Não seja distraídos. Nós que somos do dia, nós que somos filhos da luz, nós sabemos antes que vem as coisas que vão acontecer. As coisas que vão acontecer. Eu já ouvi, esses dias, eu ouvi um rapaz que veio da França. Falou que tem pessoas idosas comprando terrenos lá no interior da França. Lá no interior. Mas são pessoas de idade, têm dinheiro, compraram o terreno e estão esperando alguém ir lá que entende de agricultura para começar a igreja a fugir para esses lugares. Deus te chamou para fazer isso? Faça. Deus não te chamou para fazer isso? Não faça. Não tem jeito de saber nada. Não tem jeito de você prever exatamente. Mas fica ligado com o Espírito Santo. Sabe? Fica ligado com o Espírito Santo. Aqueles irmãos nossos lá em Atos venderam suas propriedades, deram para os pobres. 3, 4 anos depois, veio os romanos e mataram todo mundo e tirou todo mundo. Quem comprou deles levou prejuízo. Eles ganharam lucro, investiram no céu. Você entende? Então assim, antes do holocausto, muita gente veio avisar os judeus. Eu falei: não,
Sempre teve esse negócio, nós não vamos sair daqui não. Na hora que vão ver, quero sair, não pode mais sair. Tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir o Espírito Santo falando. Se você tem dinheiro no banco e Deus vai permitir que isso seja roubado, então ouve a voz do Espírito Santo e dê para alguém, faça alguma coisa, se livre logo. Para investir no banco do céu onde o ladrão não entra, onde não tem nada. Mas se Deus não está falando, não faça. Não faça. Na guerra, a coisa mais importante para um pelotão que está ali atrás das fileiras inimigas não é arma, é comunicação com o quartel-general. Porque senão você corre perigo de matar gente amiga, entendeu? De fazer coisas que você não devia fazer. Ele diz aqui nesses versículos como a gente deve se portar agora. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Ore cada dia, fala: Deus, não deixe que eu olhe para trás e me arrependa do jeito que eu gastei minhas horas, do que eu gastei meus dias, do que eu gastei meu dinheiro. Não deixe. Por favor, não deixe o inimigo ganhar lucro com a minha vida. Que eu seja obediente, precavido dentro da sua vontade. Ore assim todo dia, procura ouvir a voz de Deus, procura se dedicar à oração, procura que Deus use a sua vida, e quando você olha para trás, você não tem arrependimento, porque você fez o que Deus mandou você fazer.